Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Pessoal, nesse vídeo de hoje vou responder mais algumas perguntas que me foram feitas lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Se você ainda não me segue no Instagram, é só chegar lá, procurar por @lucasnapolipsicanalista, tudo junto, você me segue e tem a oportunidade de fazer perguntas que, eventualmente, eu posso responder aqui no YouTube. De vez em quando eu coloco lá no Instagram a caixinha de perguntas e você pode então fazer as suas questões. Primeira pergunta: o que é deslocamento na psicanálise? Deslocamento é um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que funciona de maneira muito simples. O que acontece no deslocamento? Você substitui o objeto original de um desejo, de um impulso, de um pensamento por outro. Por exemplo, você experimenta ódio pela sua mãe. Você tem raiva da sua mãe, mas você não aceita, você não suporta, você não admite experimentar ódio por uma pessoa que você também ama. Então, o que você pode fazer para proteger o seu ego de ter que reconhecer a hostilidade dirigida à sua mãe? O que você faz? O que você pode fazer? Você pode, então, deslocar esse ódio da sua mãe para uma outra pessoa. Você pode desenvolver uma hostilidade exagerada, injustificável, pelo seu chefe, por um amigo, pelo seu marido. Você pode então transferir, deslocar esse ódio do objeto original, que é a mãe, para uma outra pessoa. Esse é o deslocamento. O deslocamento é um dos principais processos que estão em jogo na formação dos sonhos. Os sonhos que nós temos à noite, eles são produções do nosso inconsciente que serve justamente para que os nossos desejos que estão reprimidos possam se manifestar, possam ser realizados psiquicamente, mas de uma maneira disfarçada, de uma maneira que não venha a causar incômodo exagerado ao ego. Então o que acontece? Você tem, por exemplo, o desejo reprimido de agredir a sua mãe. Mas como você não suporta reconhecer esse desejo, lá no sonho, esse desejo de agredir a mãe pode se converter em um desejo de bater em uma determinada pessoa. E aí você sonha que está batendo nessa pessoa e não consegue entender por que você sonhou com aquilo. Na verdade, houve um deslocamento. O impulso de hostilidade, de agressividade, de ódio tinha como objeto original a sua mãe, mas lá, durante o sonho, houve esse deslocamento para um outro objeto. Então você consegue sonhar que está agredindo esse objeto, mas não consegue sonhar que está agredindo a sua mãe, porque, por alguma razão, você não consegue aceitar essa ideia. A ideia de que você tem hostilidade, de que você tem ódio pela sua genitora. Próxima pergunta. Psicanalista pode analisar coisas que você posta? Uma mulher fez isso comigo num comentário do Facebook. Olha, o analista é uma pessoa livre, então ele pode fazer o que ele quiser. Agora a pergunta é, ele deveria fazer isso? Ele deveria ficar analisando comentários no Facebook? Não. Isso por quê? Porque esse tipo de suposta interpretação equivale ao que o Freud classificou como análise selvagem. A análise selvagem se caracteriza pelo fato de você fazer interpretações apressadas, que se baseiam unicamente num encaixe da teoria abruptamente sobre aquilo que está sendo analisado, e que não conta com o fator primordial para que se faça uma interpretação acertada, que é o tempo. O analista só tem condições de fazer interpretações apropriadas, interpretações adequadas,
depois de um bom tempo escutando o sujeito, reunindo material, reunindo informações, reunindo subsídios que permitam a ele fazer uma dedução a partir daquilo que o paciente está falando. O paciente. A interpretação precisa contar com o vínculo transferencial entre o analista e o paciente. Portanto, quando um analista se acha superpoderoso e quer mostrar a sua suposta capacidade de entendimento do que as pessoas falam e vai lá num comentário de Facebook e interpreta aquilo que uma pessoa falou no comentário, ele provavelmente está fazendo uma interpretação completamente equivocada e, mais do que isso, esse psicanalista está sendo um verdadeiro mala. Infelizmente, psicanalistas malas graçam pela internet afora. Próxima pergunta. Estou apaixonado pelo meu analista. Sim, eu sei a transferência, blá, blá, blá. E agora? O que você faz agora? Você fala para o analista que você está apaixonado por ele. Porque é isso que um paciente deve fazer na psicanálise. Ele deve falar tudo. Tudo o que vem à sua cabeça, tudo o que ele pensa, para que a psicanálise funcione, para que de fato o tratamento progrida, é necessário, é essencial que o paciente não esconda nada do seu psicanalista. É claro que inevitavelmente ele vai esconder porque ele tem um inconsciente. O inconsciente é justamente a parte do nosso aparelho psíquico onde nós escondemos coisas de nós mesmos. Então já tem um monte de coisas que você esconde não só do analista, como de você mesmo. Aquelas coisas que você já consegue reconhecer, você tem que falar para ele. Ah, Lucas, mas aí o que vai acontecer? Ora, o analista, ele, se bem formado, ele está preparado para manejar esse processo que a gente chama tecnicamente na psicanálise de transferência erótica, quando o paciente desenvolve sentimentos eróticos pelo analista. Ele está, na verdade, transferindo sentimentos eróticos que têm como objeto original outras pessoas para o analista. E o analista está preparado para lidar com essa situação, se ele for bem formado, está preparado para manejar essa situação. Então, o que você precisa fazer? Precisa falar com o psicanalista o que você está sentindo. Próxima pergunta, essa inclusive eu prometi lá no próprio Instagram que eu responderia aqui no YouTube. Professor, você nota alguma alteração prejudicial no modo que temos vivido o tédio hoje? Noto sim. Noto sim. Eu acredito que uma das experiências emocionais das quais nós mais fugimos no mundo contemporâneo é justamente a experiência do tédio. Aquela sensação desagradável de não ter nada para fazer. Esse é o tédio. É quando você não tem uma tarefa em vista, você não sabe exatamente o que fazer para se divertir ou para ser produtivo, e aí então você experimenta aquela sensação desagradável que é o tédio. Nós fugimos como nunca antes na história dessa experiência, justamente porque hoje nós temos dispositivos, nós temos ferramentas, nós temos meios que nos ajudam a fugir dessa experiência. Meios que fazem com que a gente, se a gente quiser, a gente não experimente tédio em nenhum momento. São as redes sociais. Inclusive, eu me recordo que uma rede social aí de vídeos curtos, aquela que você conhece, o TikTok, né? Eu não vou falar o nome aqui porque de repente o YouTube, só de ouvir eu falar o nome, pode colocar alguma limitação de divulgação para esse vídeo. Mas essa rede, se não me engano, há algum tempo atrás aí, ela tinha como slogan justamente morte ao tédio, a rede que não permite que você sinta tédio, era alguma coisa assim. Então, se você entra numa rede social como essa de vídeos curtos, a gente sabe que aqui no YouTube também nós temos os shorts, que são vídeos mais curtos, você pode passar o dia inteiro sem experimentar tédio. Porque o que essas redes fazem é mostrar para você vídeos novos a todo momento. Então, quando a gente não tinha esses vídeos curtinhos,
o que que acontecia? Você começava a assistir um vídeo, o vídeo era longo e você acabava se entediando, porque essa é a tendência natural que acontece conosco quando estamos assistindo a uma experiência que se repete. A gente acaba se entediando mesmo. Mas quando você tem acesso a esses vídeos curtos, isso não acontece. Você vai passando ali a tela e novos e novos e novos vídeos vão passando pela sua tela e você não tem acesso à experiência da repetição que leva ao tédio. Se você hoje está em casa e não tem nada para fazer, você pega o celular e entra em qualquer uma das redes sociais e sempre haverá conteúdo novo disponível para você. As redes sociais atualmente, elas conseguiram atingir um nível de avanço na maneira como elas apresentam o conteúdo para os usuários, que permite que a experiência seja infinita de novos conteúdos. Isso vai fazendo com que a gente desenvolva uma intolerância ao tédio. Da mesma forma que uma pessoa que começa a fazer uso de álcool para aliviar o sentimento de angústia, ou de tristeza, ou de raiva que ela experimenta em algum momento, com o passar do tempo ela vai se tornando intolerante a esses sentimentos. Então, se num primeiro momento ela só recorreu à bebida depois de experimentar isso aqui de angústia, muita angústia, com o passar do tempo, à medida que ela vai fazendo uso da bebida para aplacar a angústia, ela vai se tornando cada vez mais intolerante à angústia. Então, se antes ela suportava uma quantidade X de angústia, agora ela experimenta 20% dessa quantidade e já recorre à bebida, porque ela vai se tornando intolerante àquela experiência emocional. Da mesma forma, como nós temos a possibilidade de não vivenciar o tédio com a ajuda desses aparatos tecnológicos, nós vamos nos tornando cada vez mais intolerantes a ele. Então, qualquer segundinho, qualquer minutinho de tédio, nós já nos sentimos muito desconfortáveis. E esse é um problema porque a experiência do tédio, ela é necessária para o processo de criatividade. É justamente quando você não sabe muito bem o que deve fazer, o que tem para fazer, quando você tem a sensação de que não há nada para se ocupar naquele momento, é justamente nesses momentos que você tem a possibilidade de ver emergir em você determinadas ideias criativas, desejos inéditos. Quando você não consegue suportar a experiência do tédio, você então se priva dessa experiência que pode ser fonte de criatividade. Além disso, o fato de nós não estarmos dispostos a experimentar o tédio vai nos tornando cada vez mais imaturos, cada vez mais infantis. A experiência do tédio, a experiência de suportar uma situação que não é empolgante, que não é excitante, que não é interessante, ela é necessária no nosso processo de amadurecimento. Pensa, por exemplo, que para conseguir se formar num curso superior, você vai ter que vivenciar frequentemente a experiência do tédio. Afinal de contas, não são todas as aulas que você vai ter numa universidade que são aulas super interessantes, super empolgantes. Mesmo um professor que seja muito didático, aquele professor showman, mesmo ele não vai conseguir sustentar esse clima de excitação, de empolgação, de diversão o tempo todo ao longo das suas aulas. Haverá necessariamente aulas chatas. E se você não dá conta de experimentar o tédio, o que vai acontecer? Assim que a aula começar a ficar chata, você vai lá e pega o seu celular e começa a consumir conteúdos ali nas redes sociais para não ter que lidar com o tédio de acompanhar aquela aula chata. E aquela aula chata é necessária para você, é indispensável no seu processo de amadurecimento. Da mesma forma, a intolerância ao tédio pode prejudicar as relações que a gente tem com as pessoas. Eu vejo, por exemplo, o que acontece atualmente, que os pais levam os seus filhos para a mesa de um bar, a mesa de um restaurante, quando vão fazer confraternizações com amigos, e deixam que os filhos fiquem no celular, fiquem no tablet, e dessa forma priva as crianças de passarem pela experiência do tédio. Eu me recordo, por exemplo, na minha infância, em que não havia esses dispositivos, que eu ia com os meus pais para reuniões de amigos deles e, claro, aqueles assuntos de adultos não me interessavam. Eu preferiria ficar em casa assistindo desenho, mas eu tinha que estar ali e eu então tinha que suportar aquela experiência chata.
Ficar ali durante aquelas 2, 3, 4 horas com os meus pais, ouvindo eles conversarem assuntos de adultos que não me interessavam e suportar aquela experiência do tédio. E naquele momento eu poderia viajar na maionese, criando fantasias na minha cabeça, criando cenários. Isso estimulava a minha criatividade. Atualmente, se você não permite que as crianças experimentem essa experiência e fiquem ali consumindo conteúdos, o que você está fazendo no final das contas é prejudicando o amadurecimento dessas crianças e, mais do que isso, prejudicando a capacidade criativa delas. Ao invés de estarem fantasiando, pensando, tentando, com a ajuda do seu próprio aparelho psíquico, sair daquela experiência chata, elas estão simplesmente consumindo conteúdos que foram produzidos por terceiros. Então, a intolerância ao tédio no mundo contemporâneo é um dos grandes problemas que nós enfrentamos e muito provavelmente essa questão aparecerá com muita frequência daqui a alguns anos na clínica, sobretudo por essas situações que eu mencionei, em que as crianças são poupadas da experiência do tédio em função desses aparelhos tecnológicos. Essas crianças vão crescer e chegarão aos nossos consultórios, provavelmente apresentando problemas relacionados a essa falta de contato com o tédio. Outra pergunta. E quando as questões do paciente conversam com as questões do psicanalista? Bom, essa situação é uma faca de dois legumes, como a gente brinca dizendo, né? É uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado, quando o paciente apresenta problemas que são problemas semelhantes àqueles que o psicanalista já enfrentou ou enfrenta na sua própria análise pessoal, isso pode facilitar o processo empático do psicanalista com aquele paciente. Quer dizer, se o paciente atravessa questões que eu estou atravessando, eu vou conseguir me conectar com muito mais facilidade com ele, eu vou conseguir entender com muito mais facilidade o que está se passando com ele, do que se ele apresentar questões que eu jamais vivenciei. Isso, por um lado, então, é positivo. Isso pode ajudar o processo terapêutico, pode ajudar a identificação do analista com o paciente, que é um requisito necessário para o progresso do tratamento. Mas, por outro lado, isso pode ser extremamente improdutivo, isso pode ser extremamente deletério para o tratamento. Porque se o analista está trabalhando aquelas questões que o paciente está apresentando na sua própria análise pessoal, se ele ainda não deu conta de lidar com aquelas questões, o que pode acontecer? Ele pode, então, não conseguir enxergar suficientemente bem o que pode estar em jogo com o paciente. Isso porque, se ele está enfrentando as mesmas questões ou questões semelhantes àquelas que estão sendo apresentadas pelo paciente, significa, então, que ele tem um monte de pontos cegos em relação a essas questões. E esses pontos cegos podem se manifestar no trabalho que o psicanalista está desenvolvendo com o paciente. Então, o que o analista deve fazer? Ele deve avaliar. Ele deve levar o caso para a supervisão, ele deve falar sobre como ele vem se sentindo no caso, na sua própria análise pessoal, para que ele tenha subsídios suficientes necessários para decidir se vale a pena continuar atendendo esse paciente ou se é melhor encaminhá-lo para um colega. Isso pode acontecer. O analista pode chegar à conclusão de que, como ele está vivenciando situações muito parecidas com aquele paciente, é melhor não continuar o trabalho, porque pode ser que ele não consiga ajudar o paciente justamente por estar lidando com problemas semelhantes, e encaminhar esse paciente para um outro profissional que, eventualmente, não vai estar batalhando com aquelas mesmas questões. Outra pergunta, professor, você segue alguma linha psicanalítica específica na sua prática clínica? A resposta é não. Eu não me considero um psicanalista lacaniano, freudiano, ferenciano, winnicottiano. Eu não adoto uma única orientação clínica dentro da psicanálise por uma razão muito simples. Eu não considero
que nenhuma das orientações teóricas que a gente tem, a winnicottiana, lacaniana, a greeniana, eu não considero que nenhuma dessas orientações teóricas seja suficiente para dar conta da experiência clínica. Eu entendo que é muito mais interessante, é muito mais enriquecedor para a prática do psicanalista incorporar contribuições dos diferentes autores. Então, eu encontro na clínica oportunidade para incorporar contribuições do Ferenczi, do Lacan, do Freud, do Winnicott, da Melanie Klein. Eu estudo todos esses autores e consigo incorporar aquilo que cada um traz de interessante, de produtivo, de enriquecedor para o meu trabalho clínico. Uma ilustração desse processo de integração de diferentes abordagens, de diferentes contribuições dos vários autores, é o modo como eu lido com a questão do tempo, da duração da sessão de análise. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, né? Eu incorporo a contribuição do Lacan, de que o tempo, a duração de uma sessão, é um fator que pode ser utilizado como um elemento técnico, como uma intervenção. Eu entendo que nós não devemos encerrar a sessão de análise apenas porque chegou num determinado tempo, nos 45, nos 50 minutos. Eu entendo que a gente tem que encontrar o momento mais favorável para fazer esse encerramento, e essa é uma contribuição do Lacan. O Lacan foi o primeiro autor a chamar a atenção para o uso técnico que nós podemos fazer do encerramento da sessão, mas ao mesmo tempo eu incorporo a contribuição winnicottiana de que uma sessão de análise não é apenas um momento para a descoberta, a revelação de conteúdos inconscientes. É um momento também para que o paciente experimente cuidado, para que o paciente experimente suporte, apoio no enfrentamento das suas questões. E para que isso aconteça, a gente não pode trabalhar com sessões muito curtas. É preciso um tempo, uma duração suficientemente boa para que aquele paciente se sinta acolhido. Essa é uma contribuição que não vem do Lacan, vem do Winnicott. Então, perceba como é possível fazer a integração das contribuições de diferentes autores. É claro que há pontos de divergência entre esses autores que são absolutamente inconciliáveis. Há certos pressupostos que estão presentes nas concepções dos autores que se chocam de maneira inconciliável. Mas existem contribuições que a gente pode integrar e, do meu ponto de vista, o trabalho clínico ele se torna muito mais potente, muito mais rico, se nós estivermos dispostos a não nos fecharmos dentro de uma abordagem específica e dizer tudo aquilo que não é Lacan, para mim, não é psicanálise, eu não utilizo. Tudo aquilo que não é o Winnicott, para mim, não é psicanálise, eu não utilizo. Do meu ponto de vista, esse tipo de atitude é uma atitude redutora e que mais prejudica do que contribui para o desenvolvimento do nosso trabalho na clínica. Última pergunta, o que você acha de sessões quinzenais? Podem funcionar? Podem. Sessões mensais, bimestrais, semestrais podem funcionar. O que acontece em um encontro analítico, em uma sessão de análise, pode ser profundamente transformador para o paciente. Agora, análise é um processo terapêutico. E como um processo, ela precisa contar com alguma continuidade. Então, pode funcionar, sessões quinzenais podem funcionar? Sim, mas o ideal é que nós nos encontremos com o paciente pelo menos uma vez por semana. Esse é o ideal. Na verdade, quando a psicanálise começou, os analistas atendiam seus pacientes 6 vezes por semana, de segunda a sábado. Depois isso foi diminuindo para 5 vezes por semana, depois 3 vezes por semana. Atualmente as instituições mais tradicionais exigem que para que você se torne psicanalista, para que você se apresente como psicanalista, você faça uma análise com pelo menos 3 sessões por semana. Então se a gente for parar para pensar, uma vez por semana, em comparação com o modo como a psicanálise funcionava lá no passado, é muito pouco ainda, né? Quanto mais sessões um paciente faz por semana, mais rápido tem de ser o andamento do processo analítico. Então, quanto menos sessões por semana, mais lento tende a ser esse progresso. Então, sessões quinzenais podem funcionar de que ponto de vista?
do ponto de vista de que aqueles encontros que acontecem a cada 15 dias podem ser transformadores? Podem, mas eles seriam muito mais transformadores, a potência desses encontros seria muito maior se eles acontecessem com mais frequência. E aí, uma vez por semana tem sido a frequência tradicional no mundo contemporâneo, até por razões de natureza financeira, pelo modo como a sociedade atualmente está estruturada, o fato das pessoas estarem sempre muito ocupadas. Tudo isso influenciou essa configuração atual de uma vez por semana. Então eu entendo que o ideal é que os encontros aconteçam com essa frequência pelo menos, essa frequência mínima de uma vez por semana. Porém, se o paciente só pode comparecer de 15 em 15 dias, isso não é um impedimento para que um trabalho aconteça. Esses encontros podem ser transformadores, o progresso do tratamento vai ser um pouco mais lento, mas ele inevitavelmente vai acontecer. Eu terminei de gravar o vídeo e eu me lembrei que eu tinha que responder essa pergunta aqui porque eu prometi lá no Instagram. Lucas, poderia falar sobre o sexo ser um evento traumático? Gostaria de entender. Olha, na verdade não é que o sexo, a relação sexual é um evento traumático. A sexualidade humana, ela é traumática por natureza. Por uma razão muito simples. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso de forma mais detalhada, mas a razão é muito simples. Os impulsos sexuais, eles não surgem em nós no momento em que o nosso aparelho psíquico está preparado para dar conta deles, que seria na adolescência. Não, os impulsos sexuais aparecem em nós desde o nascimento, ou seja, numa etapa da vida em que nós estamos nos constituindo, em que a gente ainda nem tem um eu formado, muito menos um eu fortalecido. Não temos ainda um aparelho psíquico que é capaz de dar conta, que tem uma consistência suficiente para dar conta dos impulsos sexuais. Então, por essa natureza, a sexualidade em nós, ela é, desde o início, traumática. Porque o que caracteriza um trauma é exatamente o fato de ser uma experiência que ultrapassa, que excede a capacidade de processamento do nosso aparelho psíquico. E é justamente isso que acontece conosco no início da vida. Nós somos assaltados, digamos assim, pelos impulsos sexuais, sem termos ainda um aparelho psíquico suficientemente fortalecido para lidar com esses impulsos. Bom, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Se você quiser fazer perguntas para mim, quiser que eu responda as suas perguntas aqui no YouTube, você precisa me seguir lá no Instagram, @lucasnapolipsicanalista. Antes de terminar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Na última quinta-feira, dia 9 de fevereiro, nós fizemos o lançamento da Confraria Analítica 2.0. Você não sabe o que é a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Nós já temos mais de 2 anos de existência, comemoramos recentemente o 2º aniversário. Temos mais de 250 horas de aulas já disponíveis na nossa escola e toda semana nós temos novas aulas. Uma aula ao vivo toda segunda-feira às 8 horas da noite e uma aula gravada na sexta-feira à tarde. Essa aula ao vivo de segunda-feira à noite também fica gravada, tá? E nós fizemos o lançamento da Confraria Analítica 2.0, que é uma nova versão totalmente reformulada da nossa escola, com novos recursos que os alunos sempre pediram e um visual muito mais bonito, muito mais elegante. Nós fizemos o lançamento na quinta-feira na Masterclass Tudo sobre Mecanismos de Defesa. A gravação na íntegra dessa Masterclass já está disponível para quem é aluno da Confraria Analítica. Lucas, como é que eu me torno aluno da sua escola? É muito simples, basta você entrar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Mas atenção! A partir de segunda-feira, esse vídeo está sendo gravado e publicado no dia 12 de fevereiro, domingo. A partir de segunda-feira, nós teremos um aumento no valor da assinatura da Confraria Analítica. Até aqui nós temos trabalhado com o valor de R$ 39,99 por mês. A partir de segunda-feira, esse valor será de R$ 49,99 por mês. Então, se você quiser garantir a sua assinatura com o valor atual, de R$ 39,99, você precisa fazer a sua assinatura até hoje, ok? Até hoje. E agora, com a Confraria 2.0, nós temos a possibilidade de um plano anual de assinatura.
Então, em vez de pagar R$ 39,99 por mês, você pode pagar R$ 397, válido por um ano. Mas esses valores só são válidos até hoje, até domingo, dia 12 de fevereiro. A partir de segunda-feira, os valores serão outros. A mensalidade será R$ 49,99 e o plano anual será R$ 497. Então, se você quer garantir esses valores atuais, você precisa fazer a sua assinatura hoje. Eu te espero lá na Confraria Analítica. E para finalizar, deixa eu falar para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, você não pode perder. Os links para adquirir esses 2 livros digitais estão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo. Não deixe de compartilhar, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, eu conto com você e a gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.